Olá pessoal, olá povo do Axé, eu sou Marcos Paulo, dirigente espiritual da Casa de Pai Benedito, e esse é mais um vídeo do nosso canal Soldados de Umbanda. Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre corrente mediúnica. Como se constitui uma corrente mediúnica? Como se forma uma corrente mediúnica? Em primeiro lugar, a gente precisa entender que uma corrente mediúnica, primeiramente, ela se forma com ordens do astral, com ordens espirituais. A partir do momento que existe essa ordenação do sagrado, uma ordenação do astral, começa-se a constituir fisicamente esta corrente mediúnica. E ela se constitui por algumas características ou por algumas similaridades. Então, uma corrente mediúnica ela vai se constituir pela empatia do médium com a casa, pela identificação, quando o médium se identifica com a casa e com o propósito daquela casa. Cada casa tem um formato, cada casa tem um propósito, cada casa tem uma forma de agir e de atuar. Em cima de tudo isso, existe uma característica principal que é o livre-arbítrio. A corrente mediúnica ela deve ser formada pelo livre-arbítrio das pessoas, que é algo que eu procuro seguir dentro da Casa de Pai Benedito. O médium ele deve estar lá porque ele se identifica com aquele local, porque ele se sente bem naquele local, porque houve uma empatia energética entre ele e aquela casa. Então, eu entendo que nada pode ser forçado, nada pode ser induzido ou coagido, porque o médium tem que a qualquer custo trabalhar naquela casa, porque o médium é obrigado, ninguém é obrigado a absolutamente nada. O médium ele tem que ter o livre-arbítrio e ele tem que ter o poder de escolha para que ele possa trabalhar no local que ele mais se sente bem, onde ele mais se identifica. Mas vamos supor que o médium faz parte de uma casa e ele quer trocar de casa. Ele tem esse livre-arbítrio? É claro que sim. Se em algum momento da jornada mediúnica dele, ele acredita que esta identificação que ele tinha com uma casa deixou de existir, ele tem toda a outorga ou toda o livre-arbítrio e o poder de escolha de mudar de casa, de sair de um templo e ir para um outro templo sem problema nenhum. Marcos, mas e quando ocorre a situação que uma determinada casa convida o médium de outra casa para trabalhar? Nesse caso, nós já não estamos mais falando do livre-arbítrio, né? Nós não estamos mais falando na questão da escolha. Quando uma determinada casa que também tem uma corrente mediúnica e é sabedora de que existe um médium que faz parte de uma outra casa, nós entendemos que acima das correntes mediúnicas existe a ética espiritual, existe o caráter espiritual, né? Existem os bons costumes espirituais. Então, se eu sei que existe um médium que pertence a uma outra casa, não é de bom tom que eu, como dirigente da Casa de Pai Benedito, convide esse médium para trabalhar na minha casa. Eu estou fugindo com a ética, eu estou fugindo com o caráter e o bom costume que nós devemos ter, não só na religião, mas na nossa vida profana também. Então, ao meu modo de ver, já este tipo de situação é completamente indevido e incorreto. Primeiro que, se eu sou um dirigente de um terreiro e eu começo a convidar médiuns que estão nas outras casas para trabalhar na minha casa, primeiro, eu já tenho que abandonar esta função de dirigente, na minha opinião. Eu já tenho que pendurar chuteiras, por quê? Se eu não confio na espiritualidade, se eu não confio na minha competência como dirigente, e se eu não confio na força espiritual que a minha casa tem, a ponto de ter que barganhar médiuns, a ponto de ter que convidar médiuns que estão em outras casas atuantes para trabalhar na minha, na minha concepção, já não é um dirigente. É uma pessoa que talvez esteja forçando algo que a espiritualidade não lhe deu, ou que ela esteja tentando algo que ela não tem competência para exercer. Então isso é muito importante. Os médiuns eles têm que ser livres, os médiuns precisam se sentir livres para que eles
para que eles estejam aonde eles efetivamente querem estar. Então não é de bom tom que o dirigente da casa atual obrigue ele a ficar, não é de bom tom que o dirigente atual o induza para que ele deva ficar coagido ou forçosamente, como não é de bom tom o dirigente de uma outra casa convidar um médium atuante de uma outra casa para trabalhar na casa dele. Isto conota insegurança desse dirigente, isso conota uma falta de crença, uma falta de acreditar nele e na própria espiritualidade da casa dele. A partir do momento que eu tenho uma casa e eu confio na minha espiritualidade, e confio na espiritualidade que essa casa recebeu do astral, eu não tenho que ficar barganhando médium, eu não tenho que tentar ficar tirando médium de outras casas para colocar na minha. Isso já demonstra uma total insegurança e é um formato que já começa errado. É um formato que já começa de uma forma obscura. Né? Se uma casa ela começa a andar com falta de ética, com uma falta de bons costumes, obviamente é uma casa que você já sabe que é assim que ela vai andar para o resto da sua existência ou pelo tempo que ela dure. Então, na minha casa, na casa de Pai Benedito, a primeira instrução que o médium tem o livre-arbítrio dele tem que ser soberano. Ele deve estar, ele deve permanecer na casa pelo tempo que ele se sinta bem ali, pelo tempo que a identificação exista, pelo tempo que esta sinergia e esta simbiose esteja pulsante. A partir do momento que ela não estiver mais pulsante, o médium tem todo o direito e todo o livre-arbítrio para sair da casa, buscar uma outra casa, mas sempre dessa maneira que eu disse, pelo livre-arbítrio dele. Nem pela indução do atual dirigente e nem pela indução de outros dirigentes, que isso ainda é muito comum dentro da nossa religião. Outros dirigentes que sabem que médiuns estão em outras casas ficam forçando, né, esses médiuns a saírem de um determinado local. Vem na minha você vai ganhar tal cargo, na minha você vai ser isso, na minha você vai ser aquilo, na minha você vai ser aquilo outro. Isso já demonstra uma total falta de segurança desse dirigente e, na minha opinião, já começa a demonstrar uma própria derrocada energética dessa casa. Nós devemos deixar as pessoas livres, como somos livres com o direito de ir e vir, para fazermos todas as nossas escolhas, inclusive as espirituais. Nós temos o direito e o livre-arbítrio de fazermos todas as nossas escolhas no mundo profano, o que não difere do mundo espiritual. Também devemos ter esse livre-arbítrio e o poder de escolha daquilo que queremos. Então, qualquer tipo de indução, qualquer tipo de coação já começa errado. E, obviamente, é algo que terminará errado. Ok, pessoal? Então, na minha visão, é assim que se constitui uma corrente mediúnica, é assim que se constitui uma egrégora do corpo mediúnico de um terreiro. Ok, pessoal? Em breve nós voltaremos com outro vídeo, com outro tema, aqui no nosso canal do YouTube, Soldados de Umbanda. Por gentileza, aos irmãos que ainda não se inscreveram, se inscrevam, curtam os nossos vídeos, comentem. Sempre é muito importante a opinião de todos os irmãos, ok? Em breve voltaremos então com outro vídeo. Até lá. Muito axé.